Boa noite, meus queridos e amados irmãos. Amém. Graça e paz, amém? Amém. É um motivo de muita alegria e um privilégio muito grande para mim estar aqui nessa noite de domingo com vocês. Nos últimos 2 anos eu estive com vocês lá em Porangaba, participando de um dia ali com os irmãos. Fui muito encorajado pelos irmãos, foi uma grande alegria e é um privilégio muito grande para mim estar aqui hoje, meditando a palavra dos irmãos, da palavra de Deus junto com vocês. Que o Senhor possa continuar nos abençoando e então vamos pregar a palavra do Senhor. Meus irmãos, gostaria de pedir então os irmãos abram suas Bíblias em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Maravilhoso trabalharmos a ideia de vida de igreja, vida comum da igreja, aquilo que nós precisamos ter e ser e que agrada o coração do nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos ler apenas 3 versos hoje, vamos meditar nesses 3 versos, versículos 16, 17 e 18. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Amém. Amém? Vamos orar a Deus. A Ti, Senhor, nós colocamos nosso coração em Ti, ó Pai. Pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor abra os nossos olhos e os nossos ouvidos, os nossos corações, para que possamos ouvir de Tua palavra, Senhor. Já cantamos, já oramos e agora nós iremos ainda continuar meditando na Tua palavra e eu peço, Senhor, que o Senhor fale conosco. Amém. Que nós possamos, ó Deus, meditar na Tua palavra, não só, como já foi orado aqui, saber aquilo que ela diz, mas viver o que a Tua palavra nos ensina, o que ela nos orienta, Pai. Conforte nossos corações, console aqueles que precisam ser consolados, confronte aqueles que precisam ser confrontados, mas que o Teu Espírito age em nosso meio. Amém. Amém. Nós te agradecemos por esse privilégio na pessoa de Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, a carta de Tessalônica é uma carta maravilhosa. É uma carta de encorajamento do apóstolo Paulo, aquela jovem e perseguida igreja que vivia ali em Tessalônica, na região da Macedônia, e que Paulo escreve ali por volta do ano 50. E é maravilhoso porque essa carta, Paulo, ele vai elogiar a fé fervorosa daqueles irmãos. É uma das poucas cartas de Paulo que ele vai de fato elogiar os irmãos. Quase não tem crítica na carta aos Tessalonicenses, na sua primeira carta. Porque Paulo, de fato, ali vai elogiar eles pela vida santa, mesmo em meio à perseguição. Uma igreja jovem, de nascença, assim a gente pode dizer, e ao mesmo tempo perseguida, mas que vivia uma vida de piedade. Irmãos e irmãs que, de fato, reconheciam Cristo como seu único suficiente Salvador e viviam para a glória de Deus. E Paulo vai os elogiar sobre a vida santa que eles viviam, vai falar sobre a esperança que eles tinham na segunda vinda de Cristo, vai falar sobre o amor que aquela igreja demonstrava e o trabalho árduo que eles precisavam continuar fazendo e perseverando. A igreja de Tessalônica era uma igreja que não necessariamente precisava entender novas doutrinas, mas era uma igreja que precisava se reanimar e uma igreja que de verdade ali precisava ser lembrada de algumas coisas. E Paulo vai trabalhar muito fortemente nessa primeira carta sobre a segunda vinda de Cristo. Nos 4 primeiros capítulos ele vai falar muito do amor, mas muito do desejo de fortalecer a fé daqueles irmãos, de que eles devem aguardar a segunda vinda de Cristo com amor, com esperança, mas com fé e trabalho. Então Paulo vai lembrar eles disso. E é maravilhoso porque ele vai trazer essas doutrinas nos 4 primeiros capítulos. E no capítulo 5, que é onde nós iremos trabalhar aqui, o meu foco será nos versos 16 a 18 que nós lemos. Mas o capítulo 5 é maravilhoso porque Paulo vai dar instruções a nós de como a igreja deve continuar. Era uma igreja bíblica, uma igreja saudável, mas uma igreja que precisava ser lembrada de princípios bíblicos. Eu estou aqui nessa noite com temor e tremor diante de vocês e diante de Deus, mas eu não vou trazer nenhuma novidade. A gente não precisa de novidade, a gente precisa ser lembrado de princípios basilares da fé. E é exatamente o que Paulo vai fazer aqui. Então veja comigo, no capítulo 5 mesmo, nos versos 1 a 3, Paulo vai falar sobre
a vinda do Senhor. Ele vai fechar isso que ele trabalhou antes, e ele vai falar que a vinda do Senhor ela é repentina. Veja o versículo 2. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão da noite. Então vocês precisam ter a consciência de que Deus irá voltar. Seja com poder e grande glória, que nós ainda aguardamos, mas nós nos encontraremos com o Senhor, nós estaremos com Ele. Então o que essa igreja, o que esses irmãos devem fazer? Dos versículos 4 ao versículo 11, ele vai falar da necessidade da vigilância. Já que nós temos a certeza de que nos encontraremos com o Senhor na glória, os cristãos aqui, enquanto isso não acontece, nós vigiamos. Veja comigo o versículo 6. Assim, pois, não durmamos com os demais. Pelo contrário, vigiemo-nos e sejamos sóbrios. Paulo diz da intencionalidade do crente de viver uma vida sóbria, viver uma vida consciente, vivendo para a glória do Senhor. E então esses irmãos que sabem da vinda do Senhor, que vivem uma vida em vigilância, eles vivem em comunidade. Eles vivem em um local onde se prega a palavra. Eles em comum ali estão reunidos como uma assembleia juntos para ouvir a palavra. Existem aqueles homens que os presidem. Existem aqueles homens, como o pastor disse aqui, que são homens de Deus, irmãos em Cristo, mas que Deus ali os instituiu para que possam cuidar desses irmãos. E olha o que ele vai dizer a respeito disso no versículo 12 e no versículo 13, que é a necessidade de honrar os presbíteros. Olha o que ele diz. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor, e que vos admoestam, que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivem em paz uns com os outros. Então, ele vai trazer essa ideia de como a igreja deve se portar ali com aqueles que os presidem. Mas também existe uma responsabilidade como lidamos conosco, uns com os outros. E temos no versículo 14 e 15 a necessidade de vivermos vida de igreja. Versículo 14. Exortando-vos também, irmãos, que admoesteis os insubmissos, que consoleis os desanimados, que amparai os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua um outro mal pelo mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós para com todos. Isso daqui são características do coletivo, da vida de igreja, da vida comum da igreja, aonde tem aqueles que nos admoestam, mas existem os irmãos que se exortam entre si, que exortam, que admoestam os insubmissos, consolam os que estão desanimados, que amparam os fracos, que são longânimos para com todos e que não retribuem o mal com o mal, mas pelo contrário, que sempre retribuem o mal com o bem, seguindo o bem e a paz para com todos. Isso é o papel comum da igreja. Isso é o que nós precisamos fazer. Mas o meu foco agora, que nós chegamos dos versos 16 a 18. E por que o meu foco será esse, meus irmãos? Porque o foco de Paulo ele muda um pouco. Então ele fala do Senhor, da segunda vinda de Cristo. Ele fala que nós devemos vigiar. Ele fala que nós devemos honrar aqueles em máxima consideração que trabalham, que realizam trabalho na igreja. E ele fala que nós devemos juntos nos consolar. Mas qual é o caráter do indivíduo? Quais são as marcas do indivíduo, do crente, daquele que de fato compõe a Assembleia? E o meu foco será nisso. Porque quando nós trabalhamos o coração do indivíduo, quando nós trabalhamos a vida piedosa do crente, a vida comum acontece. A gente sabe que o coletivo só funciona quando o individual funciona. A gente sabe que uma igreja viva, uma igreja que de fato remete àquilo que Deus espera, é uma igreja de pessoas. Igrejas são pessoas, sempre serão pessoas. Igreja não é parede, né? A gente sempre fala lá, a igreja não fez. Não é que a igreja não fez, os irmãos não fizeram, perdão. Os irmãos não fizeram. Então, são pessoas e precisamos ter um caráter e fundamentos como indivíduos para que quando nós nos ajuntemos com o povo de Deus, nós consigamos fazer aquilo que Deus espera como igreja. A gente só consegue cumprir esses versículos de cima aqui e tivemos o caráter que Paulo vai trabalhar nos versos 16, 17 e 18. Eu intitulei esse sermão de Os Princípios da Vida Interior do Crente. Porque esses princípios da vida interior do crente refletem na vida comum da igreja. É um tema importantíssimo para nós observarmos. E Paulo então vai nos trazer esses 3 versículos
pilares do indivíduo. Paulo vai trabalhar 3 pilares fundamentais para nós nos agarrarmos e então vivermos aquilo que Deus espera como coletivo. Os 3 princípios, então, podem ser chamados de princípios fundamentais, basilares de todo crente. E que eu tenho certeza que não é nenhuma novidade para vocês, mas assim como Paulo faz aqui a eles, eu quero lembrá-los dessas verdades. Primeiro, então, quais são esses 3 princípios? Qual é o primeiro? Devemos sempre nos alegrar. Segundo grande princípio que vamos observar, devemos orar sem cessar. Terceiro grande princípio, devemos em tudo dar graças a Deus. Amém? Vamos então desenvolver esses 3 princípios que Paulo vai trabalhar aqui. Primeiro, Paulo então vai dizer no versículo 16 que nós devemos nos alegrar sempre, ou regozijem-se sempre em algumas traduções. E é interessante falar sobre alegria, sobre se alegrar, sobre se regozijar, porque é natural de nós, muitas vezes, nos alegrarmos. Nós somos pessoas que nos alegramos, seja pela saúde que está indo tudo bem, seja pelo amor, seja pela juventude, seja pelas posses, por tudo aquilo que a vida pode nos proporcionar. Muitos de nós temos momentos alegres na vida. Nós nos alegramos, nós nos regozijamos, alguns por um tempo menor, outros por um tempo maior, mas todos nós desfrutamos de uma espécie de alegria daquilo que nós temos e vivemos aqui. Mas não é essa alegria que Paulo está dizendo aqui. Quando Paulo vai lembrar esses irmãos de que eles devem se alegrar, Paulo não está dizendo de uma alegria que vem decorrente das circunstâncias. Até porque essa igreja, como eu disse, era uma igreja que estava sofrendo perseguição. Uma igreja que estava sofrendo uma perseguição ferrenha. Não só dos próprios gregos ali, mas dos próprios judeus que não aceitavam a conversão. Como vemos também na carta aos Hebreus. E não é aquela perseguição como a gente sofre hoje aqui no Brasil, de haters no Instagram, no Twitter, né? Não, irmãos, eram perseguições ferrenhas, muito parecido com o que acontece hoje em países em que não se pode pregar o Evangelho. É uma perseguição que vem decorrente de morte, onde os irmãos perdem a vida, aonde existe ali a privação dos seus bens, a privação do culto, a negação de trabalho, muitas vezes para os homens, o roubo de dignidade, o roubo de identidade, laços familiares que são completamente rompidos por não negarem a sua fé. Esse é o tipo de perseguição que essa jovem igreja estava passando. Então veja que não faz sentido nós olharmos para esse texto e acharmos que Paulo, inspirado pelo Espírito, está dizendo para eles simplesmente se alegrarem. Porque se eles fossem olhar para as circunstâncias, não há motivo de alegria. Talvez muitos ali estavam vivendo luto de entes queridos que não negaram a fé e morreram. Então veja, meus irmãos, primeiramente, de que quando Paulo vai dizer alegrem-se sempre, nós precisamos ter um princípio fundamental nos nossos corações. Isto é um mandamento dado por Deus a nós. Não somente a eles, mas a nós. É um imperativo dado por Deus. Nós não escolhemos os mandamentos que nós obedecemos e os mandamentos que nós não obedecemos. E a palavra de Deus nos diz, alegrem-se sempre. Então a pergunta que fica para nós é, que alegria é essa? Que alegria é essa então que Paulo está dizendo que esses irmãos devem ter? Que alegria é essa que nós precisamos ter e observar? Meus irmãos, essa alegria que é esperada, que Deus espera que o seu povo tenha, não é uma alegria superficial, não é uma alegria barata. Também não quer dizer que você tem que ficar o tempo todo sorrindo, não é isso. Mas é uma alegria muito mais profunda. É uma alegria que nasce da certeza de que tudo o que Deus poderia ter feito por você, Ele já fez enviando seu Filho. A alegria que deve fluir do coração do crente é uma alegria da convicção de que mesmo que tudo aqui circunstancialmente esteja ruim, nós nos alegramos porque Deus nos deu seu Filho e nós estaremos com Ele na glória. Amém. Essa é a alegria que deve surgir dos nossos corações. Essa alegria que Paulo está dizendo aqui é uma alegria em uma esperança, em uma certeza de que ainda que nós passemos por dificuldades, nós nos alegramos. Não só pelo dom da vida, não só pelo privilégio de respirar, de viver, de trabalhar, de construir uma família, mas o privilégio que é, meus irmãos, termos uma salvação que não dependeu de nós, de um Deus
um Deus que amou a humanidade de tal forma que enviou o seu Filho, santo, perfeito, para habitar no meio de nós e viver uma vida santa, e levou sobre si todos os nossos pecados, para que nós fôssemos justos pela obra perfeita de seu Filho. E assim nós nos alegramos, porque tudo foi Ele, nada foi nós. É o Cristo que nos salvou, e a alegria que deve inundar o nosso coração justamente por conta disso. Ou seja, meus irmãos, a alegria que Deus espera que o seu povo tenha não pode e não deve depender das circunstâncias, mas da certeza do que Cristo fez. Quando Davi ele peca, com Betseba, depois no seu Salmo 51, o que ele diz na sua declaração? Senhor, reaviva em mim a alegria da tua salvação. Porque quando você tem a alegria da salvação, você muda completamente a forma como você enxerga a forma como você está vivendo. Você muda completamente a forma como você enxerga os problemas da vida. Meus amados, um crente alegre, verdadeiramente alegre, essencialmente alegre, é a coisa mais bela que nós podemos demonstrar na vida. A alegria, ela passa por esse reconhecimento de tudo que Deus faz é para o nosso bem, e nós nos alegramos no nosso Cristo. E Paulo não trabalha essa ideia da alegria simplesmente aqui na carta aos Tessalonicenses. Ele também diz algo muito interessante aos Coríntios. Eu queria ler com os irmãos 2 Coríntios capítulo 6. Esse princípio ele é basilar, extremamente importante para nós. 2 Coríntios capítulo 6, quero ler apenas o versículo 10. Coríntios 6, 10, diz assim a palavra do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo. Entristecidos, mas sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo a muitos. Nada tendo, mas possuindo tudo. Veja, meus irmãos, porque se nós olharmos para isso, se nós olharmos com os nossos olhos naturais para esse texto, essas coisas parecem opostas. Elas parecem excludentes, mas não é essa a realidade que nós precisamos observar. Paulo está dizendo, ainda que estejamos entristecidos, nós sempre nos alegramos. Como assim? Entristecido, mas sempre alegre. Pobre, mas enriquecendo a muitos. Não possuindo nada, mas possuindo tudo. Porque a nossa visão da realidade não se pauta no que está acontecendo no aqui e no agora. O que Paulo está dizendo a nós, esses irmãos, é que nós devemos olhar para o além do aqui. Ainda que nós nos entristecemos aqui circunstancialmente, a nossa alegria preenche nossos corações e estamos sempre alegres. Ainda que sejamos pobres financeiramente, somos ricos e enriquecemos a muitos, porque temos as boas novas do Evangelho. Paulo trabalha esse conceito aos Colossenses da riqueza que é ter o Cristo. Ainda que não tenha nada, nós já possuímos tudo. Se olharmos com os olhos naturais, isso daqui não faz o menor sentido. Mas se conseguirmos olhar com os olhos espirituais, o que Paulo está dizendo aqui, nós entendemos que a nossa vida e a nossa alegria não se pauta nas circunstâncias. E não são apenas palavras de Paulo, mas o próprio Cristo no Sermão do Monte, não precisam abrir, em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 11, são palavras de Cristo. E ele diz assim, bem-aventurado, ou seja, felizes vocês são, essa é a ideia do bem-aventurado, Felizes vocês são quando vos insultarem. Como assim? Como assim ser feliz, bem-aventurado quando me insultam? Não, pisou no meu calcanhar aqui, pisou no meu calo aqui. Jesus está dizendo assim, vocês são felizes se acontecerem, felizes vocês são se vos perseguirem. Não, Jesus não. Vocês são bem-aventurados se mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus tem o mesmo conceito de reino. Jesus tem o mesmo conceito do além do aqui. E nós muitas vezes não conseguimos desfrutar de uma alegria plena no Senhor, porque os nossos olhos talvez não estejam nele. Os nossos olhos talvez estejam no aqui e no agora. E a nossa felicidade, a nossa alegria, nosso regozijo está nas coisas.
E daí a gente tem um grande problema a resolver aqui. E Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, meus irmãos, esse é um princípio que toda a igreja e todo indivíduo precisa guardar em seu coração. Ela contém uma direção clara das nossas vidas e isso reflete em nosso culto. Um cristão alegre, pleno no Senhor, porque é um estado de alegria pelo que Cristo fez, de reconhecimento do que o Senhor fez por nós. Quando nós nos ajuntamos em culto, isso transcende aquilo que nós esperamos, porque diz respeito àquilo que nós cremos e como adoramos ao Senhor e como cremos no que Ele fez por nós. Se nós vamos pensar em nós mesmos aqui, talvez teremos só cultos enfadonhos. Eu não estou dizendo para você não trazer as suas tristezas, as suas dores, isso faz parte. Mas quando a gente traz tristeza, dor, a gente deixa na cruz, porque a gente sabe em quem nós temos crido. E daí nós olhamos para o versículo anterior que nós vimos aqui, do versículo 15, e nós nos admoestamos, e nós nos ajudamos, nós consolamos os desanimados, mas nós sempre nos alegramos no Senhor. Então existe esse movimento de nós virmos na igreja muitas vezes com o coração quebrado, mas nós precisamos ser lembrados a quem cultuamos e por que cultuamos. Eu entendo que esse é o princípio do que Paulo vai trabalhar aos Romanos, do culto racional. O culto racional, diferente do que muitos acham, vão trabalhar o culto racional como se fosse só intelectualidade. A ideia de que culto racional é aquele culto frio, aquele culto monótono, né? É um culto racional. Não, a ideia de Paulo é um culto consciente, é um culto intencional. Isso é a ideia da racionalidade, onde você chega e você tem uma racionalidade de quem você é. E você tem a certeza de quem Ele é. E daí você coloca os seus problemas de lado e você consegue adorar a Deus em espírito e em verdade, porque Ele precisa crescer e nós diminuímos. Então a racionalidade passa pelo conhecimento de quem Ele é e quem nós cultuamos. E é por isso que então nossos corações se alegram, porque mesmo em meio a tudo isso, Deus tem sido bondoso e misericordioso com cada um de nós. Nós só teremos cultos alegres, verdadeiramente alegres, se formos crentes individuais alegres. No sentido de que é um caráter que nós precisamos ter. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: você de fato é feliz? Você de fato se alegra no Senhor? A verdadeira alegria não é circunstancial. Ela é gerada pelo Espírito que testifica em nossos corações. E mesmo em dias difíceis, porque eles virão, não são eles que nos definem. Porque a alegria não é só um sentimento, é um estado por estarmos na pessoa de Cristo. O que é que te deixa alegre, meu irmão? O que te é que deixa alegre, minha irmã? Cristo está lá? Cristo é o motivo verdadeiramente da sua alegria? Ou são circunstâncias? Porque se forem circunstâncias, elas se vão. A gente fica alegre por uma promoção de trabalho, por um carro, por uma casa, a gente se alegra, isso é legítimo, mas ela é passageira. Mas a alegria em Cristo, ela transcende, ela passa tudo isso. Todas as nossas alegrias precisam passar por Cristo. Alegrem-se sempre. Segundo grande pilar, então, que Paulo vai trabalhar: regozijem-se sempre, orem sem cessar. Que coisa maravilhosa, né? Orem sem cessar. Vivam continuamente na presença do Senhor em comunhão e oração. E orar sem cessar não significa que você tem que ficar o tempo todo de joelhos, por exemplo, orando. Mas a ideia de estarmos o tempo todo em comunhão com Deus. Oração é comunhão com o Senhor. Oração é termos o nosso coração nele o tempo todo em diálogo, em conversa, dizendo a Deus o que estamos sentindo e glorificando a Ele por tudo que temos vivido. A oração, meus irmãos, abre os nossos olhos para enxergar de fato o cuidado de Deus. Isso deve nos encorajar, porque Deus ouve as nossas orações. A oração é um privilégio. Deus permite se relacionar conosco. Um Deus que é santo, que é puro, que é perfeito, que é
pecado, se relaciona com homens como eu e como você, pela pessoa de Cristo. Mas ele se permite se relacionar. Hoje nós temos o privilégio por Cristo de conseguirmos nos achegar a Deus confiadamente junto ao trono da graça e encontrarmos misericórdia e socorro no tempo oportuno, como diz Hebreus 4. Quanto mais oramos, mais conseguimos perceber a mão de Deus nos mínimos detalhes de nossa vida. Veja que a oração alimenta um coração alegre. Um pregador do passado, ele diz algo muito interessante sobre esse versículo. Ele diz assim, que a posição desse texto que Paulo escreve aqui, ela não é aleatória. Ela é muito sugestiva, como se o público dele dissesse assim, Paulo, eu entendi que eu preciso me alegrar. Alegrar eu sempre, Paulo, eu entendi, mas como? Como eu me alegro, Paulo? Como eu faço isso? E Paulo segue a sua instrução, alegre-se sempre e o quê? Orem sem cessar. Porque a oração dá vazão às tristezas da alma e torna-se então a nossa vida com alegria que inunda os nossos corações. Ou seja, quanto mais se alegra, mais se ora. E quanto mais se ora, mais se alegra. Porque é um ciclo de retroalimentação da fé. Geralmente, pessoas que não conseguem se alegrar no Senhor são pessoas que não estão tendo vida de oração. Porque o crente, quando ele tem uma vida de oração, ele consegue ter os seus olhos abertos para enxergar a grandeza de Deus, além das circunstâncias. Quem não ora não consegue enxergar, porque ele vai ficar o tempo todo olhando para o aqui e para o agora, mas a oração sem cessar o tempo todo com o Senhor em comunhão, nos dá um coração alegre, um coração grato, que ama a Deus acima de todas as coisas. E essa oração, meus irmãos, deve ser uma disciplina diária de nossas vidas. Se tem uma coisa que não é novidade para nós, é a vida de oração. Mas precisamos lembrar que devemos orar sem cessar. Infelizmente é possível que crentes passem o dia inteiro sem falar uma única vez sequer com o seu Senhor. Isso não deveria acontecer. Não deveria ser dessa forma. A oração, ela é um aspecto vital no papel do homem para que ele desempenhe aquilo que Deus espera dele. Seja na sociedade, seja como pai, seja como filho, seja como trabalhador. A vida de oração molda a forma como nós vivemos. Imagine um relacionamento de um casal sem diálogo. Todos nós sabemos que isso não dá certo. Nenhum de nós aqui duvidaria que esse relacionamento não dura muito tempo. Porque o relacionamento conjugal necessita de diálogo, necessita de comunhão, necessita de troca, necessita de ajustes. E nós achamos que vamos conseguir resolver as coisas sem termos uma comunhão com Deus. Nós precisamos do Senhor e falar com o Senhor tudo aquilo que está em nossa alma. Nós temos salmos de lamento, nós temos salmos de todas as esferas, mostrando que precisamos colocar o nosso coração nele, o tempo todo. E Deus nos ouve, e Deus responde com graça, misericórdia e amor. Seja pelo seu Espírito, seja pelos irmãos, que estão nos admoestando, que estão nos consolando, que estão nos encorajando por meio da palavra. Deus responde às nossas orações. Então, meus irmãos, nós precisamos orar continuamente. E como disse aqui hoje já, a oração ela é vital. E você não precisa de um local específico, como era antigamente. Você não precisa de um jeito específico. Você não precisa de uma hora específica para orar. Você precisa de um coração que está o tempo todo em comunhão com o seu Senhor. Mas muitos de nós temos aquele sentimento de dizer assim, mas eu não sei como orar. Eu até queria ter mais vida de oração, mas é tão diferente a minha oração da oração dos irmãos. Eu não sei orar da forma como se deve. E eu tenho dois conselhos aqui para vocês. Primeiro, achar que não sabe como orar não é desculpa para não orar. Sabe por quê? Porque Deus sabia disso já. Abra comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 26.
A palavra de Deus é maravilhosa, é perfeita. Romanos 8, versículo 26, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas. Ele sabe que nós somos fracos, Ele sabe que nós não sabemos fazer, Ele sabe que nós somos incapazes, Deus sabe. O texto continua: porque não sabemos orar como convém. Nós não sabemos orar como convém. Não é uma novidade para o Senhor que você não sabe orar, meu irmão. Não é uma novidade para o Senhor que você não sabe orar, meu irmão. Deus sabe, nos assiste em nossas fraquezas. Ele sabe que nós não sabemos orar como convém. O texto segue: mas então o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, que não só está conosco, mas que habita dentro do crente, intercede a Deus Pai por nós com gemidos inexprimíveis. Veja que não é desculpa para nós não orarmos, porque o próprio Espírito, que é o próprio Deus, fala com o próprio Deus através de nós, que habita dentro de nós. O versículo 27 diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque foi segundo a sua vontade, a vontade de Deus, que ele intercede pelos santos. Então veja, meus irmãos, nunca mais pense nessa ideia de que você não sabe como orar. Você não sabe mesmo. O texto diz que a gente não sabe. A gente não sabe orar como convém, mas o próprio Deus resolve esse problema. O próprio Deus fala com Deus. O Deus Espírito fala com Deus Pai e intercede sobremaneira com gemidos inexprimíveis as orações do seu povo. Aquela oração que muitas vezes a gente não consegue falar. Aquela oração que só vem um nó na garganta e você não consegue expressar. O Espírito Santo está intercedendo, porque Ele sabe. O versículo 27 diz: aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Ele sabe o que está se passando com você. Mas não deixe de colocar o seu coração no Senhor. E o meu segundo conselho, um pouco mais prático, eu falo com os irmãos da igreja lá: usem a oração modelo de Jesus para orar. E a oração modelo de Jesus não é para ser tida como uma reza. Não é para ser tido como uma reza. Os discípulos chegam para Cristo e dizem assim: Senhor, nos ensina a orar. A gente não sabe orar. E Jesus dá um modelo de oração. E esse modelo as pessoas, às vezes pegam isso e acham que tem que ser feito como uma reza, uma repetição. E o próprio texto, Jesus diz que não é para ser feito como uma repetição. Mas então o que nós temos? Um modelo de oração. E qual é esse modelo que Jesus nos traz, meus irmãos? Mais prático. Primeiro, a oração de Jesus começa glorificando a Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. É a oração que você, quando se coloca diante do Senhor, você enaltece Deus. Senhor, santificado seja o teu nome. O Senhor é poderoso, o Senhor é tremendo, o Senhor é soberano. Não há nenhum Deus além de ti. E glorifique o nome de Deus. Entre na presença dele, glorificando quem ele é. E qual é a segunda estrutura que Jesus faz em sua oração? Nós chamamos de 3 P's. PPP, Pão, perdão e proteção. É o que Jesus faz. Pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas e nos livre de todo mal. Pão, perdão e proteção. É onde você coloca o seu coração diante de Deus e pede pelo suprimento, pede pelo sustento, talvez pede pelo emprego, pela uma saúde. Pede então perdão pelos seus pecados. Você está diante de um Deus santo, de um Deus puro. E você pede perdão e depois você fala: Senhor, me livre do mal, me livre do maligno, me ajude a discernir as coisas pelo teu Espírito. São os momentos de petições, pão, perdão e proteção. Como a oração termina? Pois teu seja, não sabe, Glória a Deus. Amém? Nossa, fugiu aqui, meus irmãos. Reino, poder e agora para todos sempre. Deus termina a oração glorificando de novo, pois que é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Você começa enaltecendo a Deus e você termina enaltecendo a Deus. E no meio da oração você tem espaço para pedir perdão, você tem espaço para pedir provisão, você tem espaço para pedir cuidado, mas tudo isso engrandecendo a Deus pelo privilégio que é poder se colocar na presença dele. Então, meus irmãos, é isso um pouco do que Paulo quer dizer aqui, esses irmãos. Continuem se alegrando sempre
e orem sem cessar, continuem orando por tudo que o Senhor tem feito no meio de vós. Terceiro e último pilar, então, que é o dever de todo crente: em tudo dê graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Hoje em dia, infelizmente, muitos cristãos estão correndo, andando em círculos atrás de profecias, atrás de revelação, qual é a vontade de Deus para a minha vida. E são cristãos legítimos, cristãos que estão preocupados em agradar a Deus, que vão a muitos lugares querendo ouvir uma voz, dizendo assim: é isso que eu quero para você, meu filho. Mas veja que o texto nos revela qual é a vontade de Deus para nós. Em tudo dê graças, pois esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Então há uma ênfase muito importante aqui daquilo que Deus espera de nós, porque essa é a vontade dele para todos nós. E qual é essa vontade? Em tudo dê graças a Ele. Eu quero chamar a sua atenção ao que Paulo escreve aqui de fato. Perceba que Paulo vai dizer: em tudo dê graças. Paulo não está dizendo por tudo dê graças. Isso faz uma diferença absurda quando nós entendemos o que Paulo está dizendo aqui. É em tudo dê graças, não é por tudo dê graças. Porque dificilmente nós vamos conseguir dar graças por coisas que talvez não são legais que acontecem. Paulo não está dizendo para fazer isso. É apesar disso, é em tudo isso, no meio de tudo isso, é apesar disso, você dá graças a Deus. Nós dificilmente conseguiremos agradecer. A gente não agradece a Deus por um câncer, a gente não agradece a Deus por uma falta de emprego, a gente não agradece a Deus por um luto. A gente sofre por isso, mas Paulo está dizendo para agradecer por tudo, mas é em tudo. Em tudo dê graças, porque nem tudo que nós enfrentamos é bom. Terão dias maus, mas em todas essas coisas nós podemos dar graças a Deus. No meio de tudo isso, nós podemos e devemos, em todas essas circunstâncias, dar-nos graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus para conosco em Cristo Jesus. Porque todas essas coisas estão cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. Ainda que sejam experiências ruins, meus irmãos, ainda que sejam coisas que nós nos entristecemos, e de fato nós nos entristecemos, mas primeiro, a nossa fé e a nossa alegria não está pautada na circunstância, e a nossa gratidão a Deus em nos moldar também não está baseada na circunstância. Porque é em tudo isso, em meio ao caos, em meio ao problema, nós damos graças a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus nunca nos prometeu uma vida plena, sem problemas nenhum. Se você já ouviu isso de algum pastor, de alguém, ele mentiu para você, porque Deus nunca nos prometeu uma vida sem problemas, sem dificuldades, sem desemprego. Deus nos promete o quê? Que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ou seja, em meio a tudo isso, Deus está com o seu povo até o fim. E é isso, meus irmãos, que Paulo quer trabalhar o coração deles para que eles possam ser relembrados. E também Paulo diz essa mesma ideia em Colossenses capítulo 3, eu queria que os irmãos abrissem. Colossenses 3 é uma carta maravilhosa para trabalhar a vida de igreja. Uma igreja que estava sendo atacada por falsas doutrinas, falsos ensinamentos, gnosticismo, legalismo. E Paulo tem que escrever essa igreja que está enfrentando muitas dificuldades, de homens que estão deturpando o evangelho e minando a fé dos irmãos daquela igreja. E Paulo vai dizer no versículo 16 do capítulo 3: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. É isso que habita no coração da igreja. É a palavra de Deus que deve nortear a igreja. É a palavra de Deus que nos molda. É a palavra de Deus que nos orienta. Aí ele segue dizendo: instruí-vos e aconselhar-vos mutuamente em toda a sabedoria. Veja que é muito próximo do que está dizendo em Tessalonicenses, né? A ideia de instruir e aconselhar mutuamente os irmãos em toda a sabedoria, louvando a Deus
Deus, cantando com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vossos corações. Versículo 17. E em tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando-lhe por ele graças a Deus Pai. Ou seja, mesmo em meio às dificuldades doutrinárias que a igreja estava vivendo, eles deveriam mutuamente se aconselhar ali com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão nos corações e fazendo tudo dando a Ele graças. Porque mesmo em meio aos problemas, aqui não de saúde, não de perseguição, mas problemas doutrinários ali, mesmo em meio àquilo, Deus estava forjando o caráter daqueles cristãos naquela comunidade. Davi também entendeu isso no Salmo 34, quando ele diz, no versículo 1, bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Quando a gente olha esse versículo, é muito maravilhoso. Mas quem foi Davi? Davi foi um homem perseguido, muito perseguido. Davi foi um homem que sofreu muito. Davi foi um homem que escreve alguns salmos que ele estava cometido de uma doença que quase o levou. Mas Davi decidiu e escreveu que ele bendizeria o nome do Senhor em todo o tempo, e que em todo o tempo o louvor estaria continuamente em seus lábios, porque ele entendeu que deveria o seu coração estar no Senhor, independentemente das circunstâncias. A vontade de Deus, meus irmãos, então, é que sejamos um povo agradecidos em todas as circunstâncias. A ingratidão sempre foi um sinal de um coração duro. Sempre foi. E hoje, com as redes sociais, com as mídias, algo tem minado a igreja, que são as comparações. Nós estamos bombardeados de informações, de coisas que nós vemos, que nós assistimos, e a igreja acaba muitas vezes, os irmãos, acabam muitas vezes comparando a sua vida com a vida do outro. E daí nós estamos comparando a família do outro, a casa do outro, o carro do outro, o que o outro tem, o que eu não tenho, e nós passamos a viver uma vida não satisfeitos com o que Deus nos deu. Se existe algo que os crentes hoje em dia têm dificuldade de viver, é o contentamento. É muito difícil, porque essa ideia de comparação acabou minando a igreja, e nós deixamos de ter um coração grato em todas as coisas e passamos a ser cristãos que murmuram por aquilo que nós não temos. E o crivo é sempre porque está olhando o outro, e não consegue se alegrar com a realidade que Deus te deu, e não consegue bem dizer a Deus com a vida que Deus te deu, com a família que Deus te deu, com o marido que Deus te deu, com a esposa que Deus te deu, com os filhos que Deus te deu. A nossa vida, então, deixa de ser vivida para a glória de Deus, e nós passamos a viver uma vida infeliz, olhando sempre o outro e se comparando. A ingratidão é sinal de um coração duro, de um coração insatisfeito com Deus, que fez tudo que nós precisávamos para sermos salvos. Já pelo contrário, a gratidão, por outro lado, glorifica a Deus. Um coração grato é um testemunho vivo para o mundo que nós somos guiados de uma outra realidade. Um crente que vive esses três princípios que nós estamos trabalhando aqui, alegre, vive uma vida de oração e que em tudo dá graças, é um testemunho maravilhoso para o mundo e que o mundo não consegue entender. Sabe aquela ideia de que olha para um crente de verdade, Cristo, e diz assim, mas como que pode? Como que pode? Acontece tanta coisa na vida desse cidadão, mas ele continua lá louvando a Deus, cantando a Deus, não negando sua fé, levantando suas mãos, se reunindo com os irmãos. Isso é um testemunho vivo e o mundo não consegue entender, porque ele não vive como nós vivemos. O mundo sim, olha para aqui e para agora. E daí a felicidade é pautada nas coisas que eles podem possuir. Quando essa coisa não está mais no meio deles, a tristeza vai embora. A ingratidão surge, o murmúrio surge. Mas nós que vivemos esses princípios, ainda que a figueira não floresça, nós continuamos nos alegrando no Senhor. Amém. Temos ainda um coração grato nele, em todos os momentos, em todas as situações, sobre qualquer circunstâncias, antes, durante e
depois das provações, nos dias de luta e nos dias de alegria, nas noites escuras e nas noites de sol, nós temos o nosso coração fitos no Senhor que nos salvou. Não só porque Ele nos deu, meus irmãos, a vida eterna, mas porque Ele promete que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é por isso que nós vivemos, nos movemos e existimos no mundo. Então veja que não é novidade para nós, mas é o momento, talvez, de nós refletirmos sobre a nossa vida. Porque muitos de nós aqui, vocês e eu, estamos familiarizados com esses mandamentos. Mas eu quero chamar a sua atenção para a ideia de que não é para buscarmos uma perfeição, porque nós vamos errar. Dificilmente vamos conseguir acertar em tudo. Diversas vezes vamos olhar para aqui e para agora e vamos deixar de nos alegrar em Cristo. Mas precisamos nos lembrar da palavra. Irmãos precisam nos lembrar da palavra. Você precisa se alegrar no Senhor. Deus está com você nessa dificuldade. Deus está com você nessa dor. Deus está com você nessa enfermidade. Ele tem cuidado de vós. E a gente volta os nossos olhos para Cristo. A gente o tempo todo quer tirar os olhos da cruz. Mas a igreja, uma vida comum, de que estão no mesmo propósito, servindo apenas o mesmo Senhor, um só Senhor, um só batismo, se lembram das realidades bíblicas, porque é a palavra que habita no meio de nós. E então, meus irmãos, nós jamais talvez conseguiremos alcançar a plenitude, e essa não é a ideia, como foi falado hoje aqui, isso só teremos na glória. Mas pense, ainda que nós não consigamos chegar na perfeição, Deus nos dá os meios para que nós consigamos viver uma vida mais santa, mais justa, mais piedosa. Deus nos deu a sua palavra, Deus nos deu irmãos, Deus nos deu uma família na fé, para que possamos nos lembrar. Ainda que não sejamos perfeitos em tudo, nós precisamos descansar e saber que Deus está conosco. E se Ele espera que nós façamos isso, Ele nos dá os meios, pelo seu Espírito, para que consigamos cumprir aquilo que Ele espera. Deus nunca pede para fazermos algo que Ele não nos capacite a realizar. A gratidão, muitas vezes, é um ato só de pura fé. Você não quer ser grato. Nosso intelecto diz, fique chateado, reclame, murmure. Mas o Espírito diz, em tudo dê graças, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida. E então você tem um impasse, aonde ou você ouve a sua carne, ou você ouve o Espírito. E quando nós ouvimos do Espírito, nós desfrutamos de uma alegria que nós não conseguimos compreender, que excede todo o nosso entendimento, que guarda o nosso coração e nos faz mais parecidos com Cristo. Escolha ouvir a voz do Espírito. Amém. E não murmurar. Então, e esse é o grande ponto, porque às vezes o que nós queremos é só realmente continuar na forma como estamos. Não é que Deus nos dá um meio, não simplesmente os meios, é que nós queremos nos esconder para não fazer aquilo que o Senhor espera. Nos escondemos atrás. Isso é uma coisa para um crente muito maduro. Eu não consigo fazer isso. A gente acaba se escondendo atrás disso. Porque a gente quer, talvez, viver uma vida só de reclamação, só de murmúrio, lambendo as feridas. Mas Deus nos dá um meio pelo seu Espírito para conseguirmos olhar para a cruz e andarmos no Espírito e não na carne. Finalizando então aqui, meus queridos, nessa parte de aplicação, eu queria fazer 2 movimentos com vocês aqui. Primeiro movimento, para que você olhe com sinceridade para até este momento que você está aqui nessa noite. Olhe para até esse momento que você está aqui e olhe para o mais íntimo do seu coração diante do Senhor que te vê por completo, por inteiro. Relembre os seus momentos de alegria que você viveu e veja se Deus está lá. Esses momentos de alegria que você participou não são coincidências, são graça. É graça, é misericórdia, é bondade. Então veja se a sua alegria está realmente baseada em Cristo. Veja se você talvez tenha não sido um cristão alegre e autêntico, porque talvez os seus olhos não estão na eternidade. Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, né? Olhai para as coisas que são lá do alto, buscai as coisas que são lá do alto e não as que são aqui da terra. Nós em algum momento nos esquecemos que a nossa vida não é aqui. Nós em algum momento construímos as nossas casas de tijolo aqui em vez de ser tendas. E não vivemos como peregrinos e forasteiros, mas vivemos como se isso daqui resumisse a nossa vida, e não se resume, meus irmãos.
Talvez muitos de nós não veremos o Senhor vir em poder e grande glória na sua segunda vinda, mas nós não sabemos o que acontecerá daqui a poucos instantes. Então nós precisamos ter o nosso coração no Senhor e a nossa alegria estar nele, porque independente do que aconteça, se nós fecharmos os nossos olhos aqui agora, nós estaremos com o nosso Redentor, nós estaremos com o nosso Cristo, e isso molda a forma como a gente vive, deve moldar. Então olhe para o seu coração, olhe e veja se você realmente se alegra no seu Senhor. Segundo, então, reflita sobre a sua vida de oração. A sua vida de oração, ela acompanha as bênçãos que Deus te proporciona diariamente, ou você vive como alguém que gosta de experimentar da bondade, das benesses de Deus, mas não quer ter um relacionamento com Deus que te concede tudo isso? A vida de oração, ela precisa ser diária e constante como uma disciplina do crente. Reflita como está a sua vida de oração. E pergunte-se então se em tudo, em todas as coisas você tem dado graças a Deus. Ou você tem permitido que as comparações, as circunstâncias, o medo, o e se molde o seu coração e te deixe ingrato, te deixe um coração murmurento. Lembre-se que o dia mau chega para todos nós. Terão dias de risos, dias de lágrimas, mas é justamente por isso que nós precisamos discernir agora para enxertarmos a nossa vida em Cristo, focarmos nele, ajustar a nossa vista para que possamos então enfrentar tudo aquilo que nós temos que enfrentar. O ano ainda está começando, estamos no começo do ano ainda, nós temos muitas coisas a melhorar. Então veja como está a sua alegria, veja como está a sua vida de oração e veja como está a sua gratidão. Nesse segundo momento, Deus dá nos meios, olha que coisa maravilhosa. Então nesse segundo movimento, meus irmãos, vamos ajustar a rota. Vamos ajustar a rota. Depois de analisar os nossos corações com seriedade, seja comprometido com o Senhor e com a sua palavra. Comprometa-se em ser um cristão mais alegre. Perdoe, ame, viva a vida de igreja, comum na igreja, caminhe a segunda milha, dê também a capa, ande com os irmãos e se alegre junto com eles. Em meio a um mundo que é rodeado, mergulhado em trevas, uma igreja que tem essa vida comum, esses cristãos que têm essas características, como nós acabamos de observar aqui, é como um farol para este mundo. É como um farol que indica que existe uma realidade muito maior do que o sofrimento presente. Sabe aquele farol que fica no oceano, que está sempre ligado, apontando para uma direção? Tem dias de tempestade, tem dias de bonança, mas o farol está sempre aceso, mostrando a terra firme, mostrando a terra seca. O cristão alegre, esse farol no mundo mergulhado em trevas, que não conseguem entender, porque eles discernem a realidade a partir deles. Mas nós mostramos que tudo isso daqui é passageiro, que tudo isso passa, mas que um dia nós estaremos com o nosso Senhor. Então se comprometa com alegria. Se comprometa com alegria. Segundo, então, ore sem cessar. Crente que não tem uma vida regrada de oração tem um grande problema de visão, porque não consegue enxergar a realidade como de fato ela é. E a realidade não é o daqui. Ore como alguém que depende, que confia e que descansa. É uma grande verdade que nós nunca iremos orar o suficiente. Mas todos nós podemos orar mais do que nós oramos até hoje. Nós nunca teremos uma plenitude de oração, mas todos nós podemos buscar orar mais, ter mais comunhão com o Senhor, ter mais profundidade com Deus, mais intimidade com o Senhor. Se comprometa a orar mais, se comprometa a se derramar mais com o Senhor, se comprometa a ter mais relacionamento com Ele. Você vai ver que essa vida de oração rega um coração alegre, e não só um coração alegre, mas um coração que é grato. Agradeça mais e reclame menos. Mais uma vez, Paulo nos chama a sermos gratos em tudo e não por tudo. Porque de fato, em todas essas coisas, Deus tem moldado os nossos corações. Tiago diz no capítulo 1, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Porque essas provações têm moldado o caráter de cada crente. Então veja, a gente se alegra pela provação. Ainda que estejamos tristes, nós somos sempre alegres. Ainda que não possuímos nada, nós já possuímos tudo. Porque a nossa realidade não é aqui, meus irmãos.
fidelidade de Deus. E eu quero finalizar aqui em Tessalonicenses 5, lendo os versículos 23 e 24, nós já iremos encerrar e orar ao Senhor. Que esses versículos 23 e 24 possa ecoar no coração dos irmãos durante todo esse ano. Essa oração de Paulo e essa minha oração também aos irmãos. Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Amém. O Deus que vos chama é aquele que nos capacita para fazer a sua vontade. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio que temos de estarmos reunidos como corpo, como família, como irmãos que somos em Ti, Senhor. Nós te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nos instrui, Senhor, que arruma as nossas rotas enquanto somos peregrinos e forasteiros aqui, Senhor. Meu pedido, Senhor, é que o Senhor, ó Pai, coloque os nossos olhos em Ti. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor, e nos livre, nos tire, Senhor, e nos coloque nos Teus caminhos, ó Pai, aonde possamos, ó Deus, ter os olhos fitos em Ti, Senhor. Nos livre, Senhor, de termos os olhos só do aqui e do agora, Senhor. E ainda que nós nos entristecemos, ainda que nós, ó Deus, venhamos a chorar, que nós possamos nos chorar em Ti, Senhor, sabendo que em todas essas coisas o Senhor está conosco até a consumação dos séculos, ó Pai. Amém. Que o Senhor não nos abandonou, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque temos o Teu Filho que veio e morreu em nosso lugar. E que isso, Senhor, seja aquilo que alegre os nossos corações. Porque nada do que nós podemos fazer pode cumprir ou pode comprar aquilo que o Teu Filho fez, ó Senhor. Nos ajude a termos um coração humilde e dependente, que ama o Senhor e que quer viver uma vida que Te agrada, sendo alegre, tendo um coração voltado a Ti em oração, e sendo grato em todas as coisas. Porque isso, Senhor, é tudo que nós precisamos, ó Deus, para que enfrentemos os dias maus. Amém. Nos ajude, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.